Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Sem os cavalos, antes selvagem, a civilização, se é que algum dia nos civilizamos, teria nos chegado mais tardiamente, em passos tão lentos que talvez a nenhum lugar teríamos chegado. Ou, sem os cavalos, nós não teríamos tido forças para conseguirmos curvar as tribos, os povos, quem quer que seja estas, quem quer que seja este povo. Mas para o cavalo servir de montaria aos homens, mas para o cavalo ceder os lombos aos homens, foi preciso lhe abrir sangue com as esporas, lhe fazer sair fogo pelas narinas e lhe fazer curvar, quase se ajoelhar aos sotaques enlouquecidos dos chicotes. O dito aqui não é nenhuma justificativa para se usar da crueldade em quaisquer que sejam as cruzadas ou as justas guerras santas. O dito aqui não é nenhuma justificativa para nenhuma guerra, mas apenas para dizer a respeito do bruto cavalo que somos e de quão tão grande selvageria se oculta nos belos traçados de qualquer arte humana. O menos bruto aqui, na verdade, seria o próprio cavalo. Todavia, o cavalo teria melhor nos civilizados, o cavalo teria feito um papel, prestado um papel, aquilo que nós chamamos de civilização, do que o próprio homem? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas para efeito da nossa reflexão, é uma espécie de coice em nossas arrogantes pretensões. Em que pese o chicotear desses questionamentos, e se de modo consciente ou inconsciente, se temendo que algo lhe pudesse sair do controle ou não, o certo, contudo, é que o homem colocou freio no cavalo, não em suas patas, mas na boca do cavalo. A história nos reserva duas passagens intrigantes, onde o homem e o cavalo, por muito pouco, não inverteram os seus papéis. A saber,
caso do imperador romano Calígula, que exigia da cidade de Roma o silêncio total na parte da noite, o silêncio noturno, quando seu cavalo, chamado por ele de Incitatus, no dia seguinte fosse correr em alguma competição. E como se não bastasse, Calígula, para assombro dos romanos, o nomeou de cônsules ou senador. Outro caso é o do rei Nabucodonosor, tão poderoso quanto Calígula. Depois de aprisionar os hebreus, se transformou num cavalo. Pelo menos isso é que a Bíblia, um livro tomado como pilar da nossa civilização ocidental, nos leva a entender. Alguns poderão estar refutando essa ideia, poderão estar falando baixinho. Não, a Bíblia não fala literalmente que Nabucodonosor se transformou num cavalo, mas em algum animal que comia erva como o boi. Sim, não vamos aqui criar uma guerra de versão, mas seja o que for, seja como for, em que este rei Nabucodonosor tenha se transformado, o fato é que alude, se refere, nos chama atenção para a natureza selvagem, a natureza animalesca da qual Nabucodonosor possa ter se transformado. A mesma selvageria percebida e pintada por Pablo Picasso do bombardeio que atingiu Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Ou seja, a cavalização em lugar da civilização, a carnificina no lugar da poesia. Tempos depois, na Primeira Guerra Mundial, cavalos e homens, se não lutaram lado a lado, é porque um servil se montaria para o outro. A cada 2 homens mortos, um cavalo tombava. No total, foram cerca de 8 milhões de cavalos mortos. A morte de um cavalo significa mais do que um soldado sem montaria. Conjunto de força, determinação de beleza. O cavalo era em si mesmo o lado mais racional da guerra. Nas religiões de matrizes africana, quem é afinal o cavalo? Porque afinal o presente grego dado aos troianos tinha uma forma de um cavalo? Porque afinal o cavalo de Perseu, Pégaso, é o nome de uma constelação? Porque afinal Alexandre o Grande fundou a cidade de Bucéfala em homenagem a seu cavalo Bucéfalo. Porque afinal no bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte foi colocado sobre seu túmulo uma representação artística do esqueleto do seu cavalo favorito, Marengo. Sim. Neste momento,
em que fazemos da Ucrânia, montaria para todos os tipos de paranoia e de interesses. Os cavalos, hoje substituídos pelos tanques e bombas, nos fariam sentir mais humanos e mais seguro do que pelas mãos dos líderes atuais. Um abraço a todos, espero que tenham gostado da reflexão e até o próximo vídeo reflexivo.